Galera, e o Corinthians empatou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Vasco e agora vai decidir lá no Maracanã. Bora ver a reportagem aqui desse empate. Um empate com gosto de derrota, infelizmente não era o resultado que a gente queria, mas o Corinthians ainda está vivo e pode com certeza ganhar lá dentro do Maracanã. Ganhou do Cruzeiro fora, pode ganhar também do Vasco lá fora de casa. Comenta aqui abaixo se você tá confiante no título no domingo. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Clima tenso no primeiro jogo da final entre Corinthians e Vasco, que foi 0 a 0. O torcedor corintiano fez a parte dele, mas no campo ali os jogadores não conseguiram jogar bem. E a gente vai mostrar pra vocês agora como foi essa partida. E na volta a gente comenta com o Caio Ribeiro, então se liga aí. Festa que antecede a bola rolar para Corinthians e Vasco. Festa, uma festança das grandes. Um show de luzes, fogos. Natal. É nóis, Corinthians. Gigantesca confiança. 3 a 0 hoje, hein? 3 a 0 para poder chegar lá já tá tudo liquidado já. Esse era exatamente o esperado. Casa cheia para empurrar o time. Quanto a isso, sucesso. Mas o resultado em campo ficou muito abaixo do esperado por tanta gente nas arquibancadas. E eram mais de 45 mil corintianos na arena. Vivendo uma dura realidade. Bate-boca de Dorival com um torcedor. A imagem do Dorival é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Mateuzinho e Yuri Alberto também se estranhando. Olha o bate-boca ali. Memphis, cara feia ao ser substituído a 10 minutos do final da partida. E o Memphis, pelo jeito, não gostou, hein? No primeiro tempo, ele sentiu o joelho. Memphis tenta adiantar para o Yuri Alberto. E voltou do intervalo com uma pequena faixa no lugar, mas correu normalmente. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Ainda tinha o Vasco para cima. Bateu pro desvio, a bola vai fora, escanteio. Mais de uma vez no primeiro tempo. Chega 2 vezes no espaço de 1 minuto. Perigo, até para quem estava atrás do gol. Levar perigo a terceira chegada do Vasco no intervalo de 3 minutos. Cuesta. Insistência premiada. Mas o passe à frente. Olha aí, tic-tac do Diniz, de pé em pé. Até que a bola chegou em Ryan. 1 a 0, não valeu. Para alívio da Fiel, impedimento. De impedimento, vamos rever. Até o corte da grama ajuda. Empatou o Corinthians. Do outro lado, bola na área do Vasco. Memphis pro gol. Também estava impedido. Impedido. Impedimento do Memphis marcado. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Eram 2 ex-treinadores da seleção. Dorival, mais contido. Diniz, estilo Diniz, pedindo calma ao time desse jeito. Aí o Fernando Diniz, com toda a sua intensidade à beira do campo. Aquela confiança toda do começo. Acho que foi claro que a gente fez um jogo abaixo do que a gente esperava, né? A nossa equipe se preparou para um tipo de jogo e não conseguimos aplicar a nossa ideia. A equipe do Vasco veio numa proposta que teve sucesso hoje. O que aconteceu hoje pode ser aprendizado pra gente. E que bom que não perdemos o jogo. Quase Corinthians. Essa a trave salvou. A trave dá um beijinho no poste esquerdo, quase, quase. E o Yuri Alberto na cara do gol. Marinho cruzou pro Yuri, bateu, salvou, Léo Jardim. O Bandeira deu impedimento, mas era a chance que não se repetiu. E agora a gente vai ter aí, curtos dias aí para descansar e corrigir o que a gente precisa corrigir. E pode esperar, corintiano, se o jogo foi tenso aqui, vai ser igualzinho no Rio.
Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã. A diferença lá é que não vai dar para chamar o reforço das arquibancadas. Vem, Caiobinha, pra cá. Boa tarde, meu irmão. E aí, Fredão? Sempre bom estar contigo. Sempre. Caioba, você tava na transmissão ontem, né? A gente também tava gravando churrasquinho, acompanhamos a partida. Uma noite esquisita pro Corinthians, né? E mentalmente tava tudo muito confuso, né? O Memphis, o Yuri Alberto, o Mateuzinho, o Dorival, tudo que a gente mostrou nessa matéria aí, mas foi uma noite meio esquisita, né, pro Coringão? Primeiro pelo tamanho do jogo, né? Uma final, você sabe que tem muita coisa em jogo. Prestígio, grana, vaga na Libertadores. Depois porque o jogador sabe quando não tá bem. E ontem o Corinthians, tecnicamente, deixou muito a desejar. Errou muito passe, não conseguiu criar oportunidade de gol. Foi competitivo, foi organizado e por isso empatou o jogo. Mas quando as coisas não acontecem, você começa a se cobrar. Você começa a cobrar o seu companheiro. E aí a discussão faz parte. Num jogo desse tamanho, quando você chega no vestiário, já tá tudo resolvido. É algo normal, né? Ali normal, dentro do campo, né? A gente tá até mostrando novamente o Yuri Alberto, né? É que o gesto é muito forte ali, mas concordo com você, cara. Até nas peladas, assim, quando eu jogo com meu pai, eu discuto, imagina, valendo milhões ali com a arena lotada. Mas aí chama a atenção essa discussão do Dorival com o torcedor. Eu fico na dúvida, qual que é a sua opinião, Caioba? Eu acho que é natural. Eu acho que todo treinador, jogador ou pessoas que trabalham com futebol são um ser humano como qualquer outro. E você tem o seu limite também. É claro que o torcedor tem todo o direito de vaiar, até de xingar, só não pode partir para agressão. Mas tem um ser humano do outro lado que vai responder, que vai reagir. O Dorival levou esse time até a final da Copa do Brasil, convivendo com uma temporada só de polêmicas, só de problemas, com um monte de escândalos fora de campo. E pode ter um desfecho de um final feliz no domingo. Agora, às vezes você se excede, às vezes você reage de uma maneira que às vezes depois você até se arrepende. Mas ele é humano e reage como qualquer um. A torcida do Corinthians estava cornetando muito a permanência do Yuri Alberto em campo, né? Que ele não foi substituído e também até a titularidade dele. E o Dorival, depois do jogo, falou sobre isso, então se liga aí. Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente. Bom, tá aí ele falando sobre o Yuri Alberto. E, Caioba, um detalhe que às vezes acaba passando desapercebido pelo torcedor é isso aqui, ó. Olha o tanto de jogador que tava pendurado, né? Então, um desses aqui que tomasse um amarelo ficaria de fora da grande final do Maracanã. Você acha que esse fator aqui, ele interfere na hora de chegar numa dividida? Ele condiciona. Ninguém quer ficar fora de uma grande decisão, ninguém quer ficar fora de uma eventual taça, de marcar o seu nome na história do clube. Então você entra de uma maneira um pouquinho mais prudente. Defensivamente, o Corinthians foi muito bem. Mesmo o Vasco tendo as melhores oportunidades e acho que foi melhor no jogo do que o Corinthians, o Hugo não fez nenhuma grande defesa, não teve nenhuma chance claríssima que o Vasco desperdiçou. Então, se tem uma nota positiva do jogo de ontem primeiro, você não perdeu jogando mal. Isso diz muito sobre o elenco. Segundo, de todos esses pendurados, você chega para o jogo final com todos à disposição, porque ninguém tomou amarelo. E taticamente, o que deu errado, Caioba? Porque a gente viu muitos erros de passe, né, do Corinthians. A gente tem até aqui, ó, total de passes do Corinthians, ó lá, errados, 90 passes errados, né? Não é nenhuma distância tão gigante assim do Vasco, mas chamou muita atenção. O Corinthians insistia muito numa saída de bola com o Hugo Souza, ali com o Bidu do lado e não rolava. Eu não acho que seja posicionamento, eu não acho que seja questão tática, eu acho que é individual, é a parte técnica. Porque o técnico planeja, quem executa são os jogadores. A tomada de decisão e a responsabilidade é dos caras lá de dentro. E o erro de passe significa que você está num dia ruim. E o Corinthians errou na saída de bola, o Corinthians errou na cabeça da área, o Corinthians criou muito pouco. Não lembro de nenhuma grande chance, a não ser o gol anulado do Memphis, que foi numa bola parada, de uma jogada bem construída, de uma triangulação, de uma tabela que deixou o companheiro na cara do gol. Teve aquele lance anulado do Yuri Alberto por um impedimento do Bidu. Mas é um lance em 90 minutos numa final de Copa do Brasil. É muito pouco para um time da qualidade do Corinthians. Bom, eu acho difícil
Corinthians jogar mal 2 vezes seguidas e acho difícil o Vasco jogar bem 2 vezes seguidas, então acho que saiu barato esse resultado aí pro Coringão. Vamos ver os melhores momentos aí. Os piores momentos, né? Não, mas tem o outro lado também, pro Vasco. Mas assim, foi um jogo muito pobre. Jogo muito pobre, embora o Corinthians tenha jogado muito mal, o Vasco também. Mas eu acho que o Vasco O jogo foi uma bem desgraça, dentro gente. Foi, mas eu acho que o Vasco foi bem dentro da proposta dele. Mas qual é a proposta do Vasco? Pô, Que até Celô. hoje eu não entendi. De jogar muito no contra-ataque, porque o Vasco explorou os contra-ataques do Corinthians. Mas o Corinthians e nem forçar atacou. um pouco o erro, forçar um pouco o erro de passe do Corinthians. O Corinthians teve muita deficiência na troca de passes, muito. Sim, isso foi nítido. Pro Vasco, o resultado é bom. Eu não acho ruim. Não, Foi um não é empate ruim. fora de casa no primeiro jogo. E é o que eu falei, o Vasco, ele teve as melhores oportunidades, assim. Pode não ter tido, oportunidades claras, mas teve algumas oportunidades de contra-ataque, teve a bola na trave. Eu acho que Quesada a já proposta discordou do de Vasco... você, É, né? eu sei. Não, mas tudo bem. Não, minha opinião não é uma opinião, não é uma verdade... absoluta, podem discordar. Mas eu acho que o Vasco, dentro da proposta dele, foi bem, cara, não foi mal, não. Agora, o jogo em si realmente não foi um jogo brilhante. Esperava-se muito mais do Corinthians, pelo que o Corinthians fez durante a Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro, né? Mas na Copa do Brasil, o Corinthians... bem lembrado, Isa, bem lembrado, porque o Dorival, que te manda parabéns, feliz aniversário, falou numa coletiva outro dia aí, pra cobrar ele do desempenho na Copa do Brasil. Tinha me esquecido disso. Foi depois do jogo do quem? Do Juventude? Acho que foi depois do jogo do Juventude, né? Que ele fala, não, me cobrem o desempenho na Copa do Brasil. Essa bosta aí? Aí é que tá, você tá sendo contraditório. Porque você falou o seguinte, eu quero ganhar a taça. Não importa se o jogo é bem, mas eu quero a taça. Não acabou o campeonato. Não, eu sei. Mas poderia ter acabado, né? Sim, mas... Poderia ter acabado. Não acabou. Eu sei, mas poderia ter acabado. Então, você tá cobrando desempenho, mas a gente cobra mesmo. Então, é o que a gente tá falando do Flamengo. Mas conseguiu levar pra penalidade e quase ganhou. Não, eu poderia ter vencido. A gente cobra desempenho, tem que cobrar desempenho. Tem aí? Então coloca. Você vai entender, porque, Sormani, o Dorival, ele fez um campeonato brasileiro ridículo, falando que ia entregar tudo na Copa do Brasil pra ele ser cobrado. O Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui. Acabou o campeonato. Tá bom, mas o Corinthians perdeu do Cruzeiro aqui, com o Cruzeiro jogando melhor. O Cruzeiro teve 4 oportunidades, ou 3, nos pênaltis, de encerrar. Mas falar que interessa é ganhar o campeonato. Quem passou foi o Corinthians. E ontem também, a mesma coisa. O Corinthians poderia ter perdido o jogo, poderia ter deitado a vaca já. Então... Ele falou um negócio que ele não tá entregando. É isso, tô cobrando o que ele... Foi ele que falou. Ele que falou, Não me acabou cobrem. ainda, não acabou o campeonato, tem um jogo domingo. Bom, tem um jogo domingo, calma. Ganha o campeonato domingo? Segunda-feira você chega aqui? Lógico. Mas adiante. Claro. Mas eu não ganho 2 milhões por mês. Ó o Dorival aí, ó. O que ele falou. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Eu não ouvi direito. Dá pra botar Põe de novo. Ele falou isso depois que o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Tá bom, tô cobrando agora. Falando em relação ao jogo do Vasco, né? Do Cruzeiro. E cobre depois das duas partidas. Das 2 partidas. E o Corinthians foi brilhante contra o Cruzeiro? No primeiro Perdeu jogo, o jogo. Mas eu concordo com você, eu acho que você tem que cobrar mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu discordo dessa ideia de que só ganhar basta. Não, você precisa jogar bem, pô. Essa bolinha que jogou contra o Vasco no Maracanã com 65 mil pessoas, é perder. É perder. Mas a gente sabe que cada jogo é um jogo. Claro. Tá? Entendeu? Mas eu concordo com você. Assustou o nível de jogo do Corinthians. E eu tô falando isso, falei até um palavrão aqui, por quê? Porque eu acho que o Dorival... Porque eu acho que o Dorival... Eu adoro falar bosta. É o principal... Prefiro falar bosta do que merda. Esse time é uma bosta. Bosta sabe? Bosta é muito melhor do que merda. Eu não queria ter falado isso. Mas Você não queria, mas o Sormani tá... Mas o Dorival, eu acho que é o grande responsável pelo que aconteceu ontem. Ou não, quer saber? Não, desculpa, mas quando você tá brigando com alguém, eu acho que fica muito mais ofensivo. Fala aí, o seu merda. Olha o seu bosta. Puta, bosta é muito.
Bosta é ruim. Quesada, qual dos dois você acha que serviu mais pro jogo do Corinthians ontem? Bom, primeiro que foi um jogo de bosta, né? Foi um jogo ruim, né? Mas assim, eu acho que quem acompanha realmente futebol, de fato, como nós acompanhamos, não pode ficar surpreso com o baixo nível da partida ontem em Itaquera. Porque estamos falando de dois times que fizeram um campeonato brasileiro de bosta. Ficaram atrás do Santos, gente. Os dois times ficaram atrás do Santos. Se juntar, eles podem fazer a Copa Bosta e disputam os três. Porque, mas a Copa... O Corinthians é capaz... Quem queria patrocinar isso daí, hein? Aquele cheirinho fraldas de neném, né? Cheirinho de banheiro, como é que chama aquele negócio? Papel higiênico neve. Também, Fricô. Isso. Troféu bosta. Isso, boa. Copa Fricô. Do Brasil. Exato. Tenha bom ar. Mas olha só a Copa do Brasil permite que isso aconteça, né? Ela é tão extraordinária, ela é muito democrática, porque quem que imaginaria antes da competição começar que Vasco e Corinthians iriam fazer... Ninguém imaginava. E outra... todos os favoritos foram caindo. Na semifinal, os dois favoritos caíram. Ontem, o favorito caiu também. O Atlético Paranaense era favorito contra São Paulo. Embora não tenha sido uma derrota, ontem nós tivemos um time vitorioso, que foi o Vasco. Dentro desse futebol que o Vasco propôs ontem o jogo, de empatar, tá ótimo o resultado. Agora ele vai levar para o Maracanã essa decisão. Só que no Maracanã nós vamos ter um jogo. Porque o Vasco não vai jogar os primeiros 21 minutos retrancado, como ele jogou ontem. Ele vai abrir mais espaço. Ontem o Ryan... O Ryan não foi uma boa figura porque o time não jogou para o Ryan ontem. Se você tem um Ryan, você tem que fazer o time jogar para ele. O Gomes foi bem, o Gomes é um bom jogador também. Esse moleque, nós escolhemos... Ele é caótico, né? Ele é o Ryan, ele é o Ryan lá da Colômbia. Dois caras incríveis. O portuguesinho também, taticamente, joga muito bem. Eu achei o jogo muito ruim. Não, o jogo foi ruim. O Vasco também é um time que também... Foi ruim. O Alfinete, foi ruim. Só para concluir, Isa, me perdoe. Só porque eu não consegui concluir ainda. O Vasco foi muito bem dentro da proposta dele. Quem tinha que ter vencido o jogo ontem era o Corinthians, não era o Vasco. Eu sei, mas... Nós todos falamos aqui que o vitorioso ia ser o Corinthians. E o Vasco arrancou um empate. E é o seguinte, o time do Vasco é razoável. Você só tem o Ryan de bom jogador, cara. Né? Você acabou de falar do Gomes. Tudo bem, mas assim, o Gomes não vai jogar no Barcelona, gente. O Coutinho não vai voltar pra Europa. E no Corinthians ninguém vai jogar também no Barcelona, cara. Esse time nossa realidade, a gente tem que analisar a nossa realidade. Eu não acho o time do Vasco tão ruim assim. Eu acho péssimo. O time tomou de 5 do Atlético Mineiro na última rodada. O que o Vasco pecou ontem é que o Vasco foi um pouco afobado nas finalizações de jogadas. Às vezes tinha um bom contra-ataque, alguma coisa. E aí os jogadores logo já, sei lá, tentavam um chute de fora da área. Poderia ter mais tranquilidade. Poderia ter ganhado de 3-0 do Corinthians ontem. Se o Vasco fosse um time razoavelmente bom. Mas o contrário também é verdade. Em várias oportunidades, o Vasco teve chance de concluir jogadas. Só que eu achei o time do Vasco um pouco afobado para concluir as jogadas. Galera. E a outra decisão, os últimos 90 minutos, ficou agora para o Maracanã. Galera, e os últimos 90 minutos, a grande decisão mesmo. O segundo jogo será no Maracanã. O Corinthians ontem jogou contra o Vasco, não conseguiu a vitória, ficou apenas no empate 0-0. E a decisão agora ficou para o Maracanã no domingo que vem. O Corinthians jogou abaixo do esperado, mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, não conseguiu sair do placar de 0-0, ficou aí com um empate e agora vai decidir no jogo da volta. Se ficar empatado novamente, decisão nos pênaltis. Bora ver como é que vai ser aí. O Corinthians que nesse jogo estava com muitos jogadores pendurados. Metade do time titular, né? Gustavo Henrique estava pendurado. Hugo Souza, Mateuzinho, Garro, Bidon. Todos estavam com cartão amarelo aí acumulado, né? E aí se tomasse mais outro, não jogava contra o Vasco lá no Maracanã. Então vamos ver como é que vai ser no jogo da volta. O Corinthians tem que jogar melhor, uma postura diferente. Porque se jogar do jeito que jogou ontem, com certeza não vai conseguir levar esse título. E o Corinthians vai com o mesmo time, acredito eu. Deve ter algumas mudanças só ali no ataque. Eu acho que o Yuri não vai ficar no time titular.
vem jogando muito mal, né? Tá se recuperando ainda, acredito que não tá 100%. Comenta aqui se você acha que pro jogo de domingo o Corinthians tem que ir com um time diferente ou mesmo. Comenta aqui a sua opinião, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera.